George R. Martin, o homem da casa de carne. Na primeira vez saíram diretamente dos locais, Traeger e os meninos mais velhos, aqueles que já eram quase homens, e manuseavam cadáveres com ele. Cox, o mais velho do grupo, e aquele que estava há mais tempo, disse que Traeger tinha que ir, quisesse ou não. O outro riu e comentou que Traeger nem sabia por onde começar, mas Cox, que atuava como chefe, o empurrou para o silêncio. E quando chegou o dia do pagamento, Traeger seguiu os outros até o açougue, assustado, mas impaciente, e pagou ao homem que estava lá embaixo, que lhe deu a chave de um quarto. Ele entrou na escuridão da sala tremendo, uma pilha de nervosismo. Os outros foram para outros quartos e o deixaram sozinho com ela. Não, não é ela, é isso. Ele lembrou a si mesmo, mas imediatamente esqueceu de novo. Num cubículo cinza sujo, como uma única lâmpada que emitia uma luz fraca. Traeger cheirava a suor e a enxofre, como todo mundo que andava pelas ruas de Shrike. Foi inevitável. Teria preferido tomar banho primeiro, mas não havia banheiro no quarto. Apenas uma pia, uma cama grande com lençóis, cuja sujeira era evidente mesmo na escuridão, e um cadáver. Ela ficou nua, quase sem respirar, com as pernas abertas e o olhar perdido. Eu estava pronto. Traeger se perguntou se o homem à sua frente havia organizado as coisas dessa maneira ou se sempre seria assim. Ele sabia o que fazer. Sabia, claro que sabia, ler os livros de Cox que lhe emprestara. Havia também os filmes e tudo mais, mas não sabia muito mais sobre a vida. Além de lidar com cadáveres, ele era bom nisso, embora fosse o treinador mais jovem de Shrike. Eles o colocaram em uma escola de manipulação quando sua mãe morreu, e ele não teve escolha, a não ser aprender. Então foi a isso que ele se dedicou. Por outro lado, ele nunca tinha feito a outra coisa, mas sabia, claro que sabia. Foi a primeira vez dele. Ele se aproximou da cama muito lentamente, sentou-se em meio a um coro de molas rangendo. Ele a tocou. Ela tinha a pele quente. Claro, não era um cadáver real. O corpo ainda estava vivo, respirando, e sob os grandes seios brancos um coração batia. A única coisa que faltava era o cérebro, que havia sido removido para substituí-lo pelo reprocérebro de alguém morto. Não passava de carne, outro corpo, sob o controle de um manipulador, igual aos que ele via todos os dias, trabalhando sob o céu sulfúrico. Ela não era mulher, então não importava que Traeger fosse uma criança com cara de bobo que cheirava a Shrike. Ela, isso, não se importaria. Ela não poderia se importar. Encorajado e com a ereção, o menino tirou a roupa de manipulador de cadáver e deitou-se na cama, com a carne da mulher. Ele estava tão nervoso quanto excitado. Suas mãos tremiam quando a acariciavam, quando examinava sua pele branca, seus longos cabelos escuros. Nem mesmo um pirralho como ele poderia achá-la bonita. Seu rosto era largo, sua boca estava aberta, seus membros eram flácidos e oleosos. O cliente anterior havia deixado marcas de mordidas nos seios enormes, ao redor dos grandes mamilos escuros. Traeger tocou-os hesitantemente e passou o dedo sobre eles. Então ele deixou de lado as hesitações, agarrou um seio, apertou, beliscou o mamilo, até lhe parecer que uma garota de verdade teria gritado de dor. O cadáver não se mexeu. Sem parar de apertar, ele subiu por cima e encostou os lábios no outro seio. E o cadáver respondeu. Ela devolveu o ataque com força e fechou os braços grossos e carnudos em volta das costas cheias de espinhas do menino para puxá-lo para perto. Traeger gemeu
e a sentiu entre as coxas. Ela estava quente, molhada, excitada. O menino estremeceu. Como eles fariam isso? Seria possível que um corpo estúpido ficasse excitado? Foram inseridos tubos com lubrificante. Ele imediatamente parou de pensar nisso. Ele, desajeitadamente, agarrou seu pênis, entrou nela e bateu nela. O cadáver o aprisionou com as pernas e continuou em seu ritmo. Foi fabuloso, incrível, muito melhor do que ele poderia conseguir sozinho, e ele sentiu um orgulho obscuro ao notá-la tão molhada e tão excitada. Ele mal aguentou algumas estocadas, era muito jovem, inexperiente e ansioso, demais para durar mais. Ele só precisava daqueles poucos ataques, assim como ela. Eles vieram ao mesmo tempo, e uma onda de rubor tomou conta da pele da mulher, enquanto ela arqueava as costas e estremecia silenciosamente. Então ela ficou deitada novamente, como um cadáver. Traeger ficou satisfeito, mas ainda tinha tempo e tinha toda a intenção de aproveitar ao máximo o dinheiro. Ele a explorou minuciosamente, colocou os dedos em todos os lugares, tocou-a sem hesitação, virou-a e examinou-a minuciosamente. Quando ele a moveu, o cadáver nada mais era do que carne morta. Ele a deixou exatamente como a encontrou, deitada de costas na cama, com as pernas abertas. As regras de cortesia da casa de carnes. O horizonte era um muro de fábricas, todas fábricas, grandes fábricas que vomitavam nuvens vermelhas contra o céu escuro e sulfuroso. O menino os viu, mas quase não percebeu. Ele estava amarrado com segurança a bordo de seu triturador, 2 andares acima da monstruosa máquina de metal corroído, pintado de amarelo, com diamantes cruéis e dentes de ligadura. Seus olhos ficaram turvos e ele viu 3 coisas. Podia ver claramente o painel de controle à sua frente, assim como o volante, o injetor de combustível, o guidão brilhante da escavadeira de minério, o freio, a trava de emergência e as fileiras de luzes que lhe diriam se algo estava errado na refinaria sob seus pés. Mas não foi a única coisa que ele viu. As reverberações chegaram até ele fracamente abafadas. Imagens sobrepostas de outras 2 cabines quase idênticas a delas, onde as mãos dos cadáveres moviam-se desajeitadamente sobre os controles. Traeger movia aquelas mãos lentamente, com cautela, enquanto outra parte de seu cérebro mantinha suas próprias mãos reais e imóveis. O controlador de cadáveres fez um leve zumbido no cinto do menino. Os outros 2 trituradores foram colocados de cada lado dele. As mãos mortas pisaram nos freios e as máquinas pararam bruscamente. Os 3 alinhados na borda da enorme bacia, como gigantes sarmentos e aleijados, prontos para descer na escuridão. A cavidade foi ficando cada vez maior, porque, dia após dia, mais camadas de rocha e minério eram removidas dela. Houve um tempo em que havia uma cordilheira ali, mas Traeger não se lembrava dela. O resto foi simples. Os britadores já estavam preparados, e foi muito fácil movimentar o equipamento em uníssono. Era uma tarefa ao alcance de qualquer manipulador. Era um pouco complicado quando era preciso controlar vários cadáveres ao mesmo tempo, cada um ocupado com uma tarefa diferente, mas não representava um grande desafio para um bom profissional. Os veteranos eram capazes de controlar equipes de 8 unidades, 8 corpos, 8 reprocérebros, conectados a um controlador de cadáveres movido por uma única mente. Eles estavam sintonizados em um único controlador, e o manipulador, que o carregava, enviava pensamentos para os cadáveres em seu campo de ação, e podia movê-los como corpos secundários, ou como se fossem seu próprio corpo, desde que tivesse habilidade suficiente.
Traeger tocou a máscara do filtro e os protetores de ouvido. Ativou o injetor de combustível, ativou a ignição e ligou as lâminas de laser e as furadeiras. Os cadáveres repetiram seus movimentos e rajadas de luz iluminaram o crepúsculo de Sraikai. As mandíbulas do triturador eram mais largas que a altura da máquina. Os protetores de ouvido não abafaram completamente o terrível barulho das lâminas em operação. Traeger e sua equipe de cadáveres desceram pela mina em perfeita formação. Antes de chegarem às fábricas que se avistavam do outro lado, teriam arrancado, derretido e processado toneladas de metal, deixando o ar já irrespirável absorver a pedra pulverizada. Ao anoitecer, no horizonte, entregavam o aço fabricado. Enquanto desciam, o Traeger pensava que era um bom manipulador, mas o manipulador do açougue tinha que ser um verdadeiro artista. Ele a imaginou presa em algum porão, observando todos os cadáveres através de hologramas e circuitos psíquicos e movendo-os para agradar os clientes. O pó saiu tão perfeito por puro acaso, ou ele sempre foi tão habilidoso? Mas como ele poderia lidar com uma dúzia de cadáveres sem sequer estar perto? Como ele conseguiu que eles fizessem coisas diferentes? Os manteve entusiasmados e os fez acompanhar o ritmo e as necessidades de cada cliente com tanta precisão? Atrás dele, o ar estava enegrecido pela poeira das rochas. Os gritos saturaram seus ouvidos, e o horizonte distante era uma parede avermelhada ao pé da qual formigas amarelas rastejavam para devorar a rocha. Mas sua ereção durou toda a esplanada, enquanto o triturador vibrava embaixo dele. Os corpos eram propriedade da empresa, estavam guardados no armazém. Traeger, por outro lado, tinha um quarto só para ele, uma parte do espaço de um armazém de aço e concreto, dividido em milhares de outras partes. Ele conhecia apenas alguns vizinhos, mas era como se conhecesse todos. Eram manipuladores de cadáveres. Eles viviam em um mundo de corredores escuros e silenciosos e intermináveis portas fechadas. O hall que servia de sala, todo arejado e de plástico, estava sempre empoeirado e deserto. Ninguém nunca usou. As tardes eram longas, as noites eternas. Traeger instalou mais painéis de luz em seu cubículo. Quando acendeu todos de uma vez, a luz estava tão forte que os poucos visitantes que ele havia reclamado ficaram ofuscados. Mas sempre chegava um momento em que eu não conseguia mais ler. Então tive que desligá-los, e a escuridão prevaleceu novamente. Seu pai, falecido há tanto tempo que mal se lembrava dele, deixou-lhe um tesouro de livros e fitas que ainda possuía. Eles cobriam as paredes do quarto e havia pilhas altas aos pés da cama e nas laterais da porta do banheiro. Muito ocasionalmente, ele saía com Cox e os outros para beber, rir, passear com as mulheres de verdade. Ele os imitava o melhor que podia, mas sempre se sentia deslocado. Por isso, quase todas as noites, preferia ficar em seu quarto, para ler, ouvir música, lembrar e pensar. Na semana anterior ao dia do pagamento, ele passava todas as noites pensando nisso. Muito depois de os painéis de luz terem sido desligados, seus pensamentos eram um caos de medo. Cox proporia novamente que ele os acompanhasse ao açougue. E sim, claro que ele queria ir. Foi um prazer tão emocionante. Pela primeira vez, ele se sentiu confiante e se sentiu viril. Mas ao mesmo tempo tive a sensação de que era muito fácil, pobre e era sujo. Tinha que haver algo mais. Amor, seja lá o que for. Ele tinha que ser melhor como uma mulher de verdade. Mas não encontraria isso no açougue. Ele também não conheceu ninguém lá fora, claro, mas apenas porque não ousou tentar. E eu tinha que tentar. Caso contrário, que vida me esperava? Ele se masturbou debaixo dos lençóis, quase sem pensar.
enquanto tomava a decisão de não voltar ao açougue. Mas quando chegou o dia, Cox zombou dele, sentiu-se obrigado a acompanhá-los, como se ele tivesse algo a provar. Ele recebeu outro quarto, outro cadáver. Ela era uma mulher negra, gorda, com cabelo laranja brilhante, ainda menos atraente que a primeira, se possível. Mas Traeger estava mais do que disposto e ansioso, e desta vez durou mais. Mais uma vez, a execução foi impecável. O ritmo do cadáver combinava perfeitamente com o seu. Ela atingiu o orgasmo ao mesmo tempo que ele, e em todos os momentos ela parecia saber exatamente o que ele precisava. Essa visita foi seguida por outras, 2, 4, 6. Ele se tornou um cliente regular, como os outros, e não se importou. Cox e os outros o aceitaram com seu jeito estranho e indiferente, embora ele gostasse cada vez menos deles. Ele achava que era melhor que eles. Ele saía muito bem no açougue e controlava os cadáveres e os moedores tão bem quanto qualquer um, mas não havia perdido a capacidade de pensar, de sonhar. Algum dia tudo isso ficaria para trás e ele deixaria Sraikai. Ele se tornaria alguém. Eles continuariam visitando o açougue por toda a vida, mas Traeger sabia que poderia almejar mais. Ele tinha certeza. Ele encontraria o amor. Claro que não encontrou no açougue, mas o sexo estava cada vez melhor, já estava perfeito desde o início. Na cama com os cadáveres, Traeger nunca ficou insatisfeito, fez tudo que leu, ouviu e sonhou. Os cadáveres entenderam suas necessidades antes dele mesmo. Quando ele queria ir devagar, eles iam devagar. Quando ele queria sexo forte, rápido, violento, eles o forneciam perfeitamente. Ele usava todos os buracos que tinham, e os cadáveres sempre sabiam qual deles apresentar a ele. A admiração que sentia pelo manipulador do açougue foi crescendo ao longo dos meses, até se transformar em adoração. No final ele pensou que talvez pudesse conhecê-la. Ele ainda era um menino ingênuo e tinha certeza de que se apaixonaria por ela. Ele a tiraria da casa da carne para um mundo limpo, sem cadáveres, onde seriam felizes. Um dia, no momento de fraqueza, ele contou a Cox e aos outros. Cox olhou para ele, balançou a cabeça e sorriu. O outro começou a rir. No final, todos caíram na gargalhada. Você é um idiota, Traeger, disse Cox finalmente. Não existe manipulador, droga. Não me diga que você nunca ouviu falar de circuitos de resposta automática. Ele explicou isso entre risadas. Contou-lhe que cada cadáver estava sintonizado em um controlador embutido na cama. Explicou como o cliente manipulava a carne deitada na cama. Por isso, para quem não era manipulador, as mulheres da casa estavam imóveis, mortas. E o menino entendeu por que o sexo era sempre tão perfeito. Ele era um manipulador melhor do que jamais poderia imaginar. Naquela noite, sozinho em seu quarto, com todas as luzes acesas, no máximo, em meio ao brilho branco e ardente, Traeger se encarou e teve que desviar o olhar, enojado. Ele era bom no seu trabalho. Disso, estava orgulhoso. Mas quanto ao resto? Ele decidiu que a culpa era do açougue. Havia uma armadilha que poderia destruí-lo, que poderia destruir sua vida, seus sonhos, suas esperanças. Ele não voltaria. Foi muito fácil. Cox e sua gangue iriam descobrir. Ele trilharia o caminho mais difícil, aceitaria os riscos, suportaria a dor se necessário. Talvez ele sentisse alegria, talvez sentisse amor. Ele estava no caminho errado há muito tempo. Traeger não voltou para o açougue. Todos os dias ele entrava em seu quarto e se sentia forte, determinado, superior. Lá, com o passar dos anos, dedicou-se a ler, sonhar e esperar que a vida começasse. Aos 21 anos, Josie foi a primeira.
Ela era bonita, ela sempre foi bonita. Ela sabia que era bonita. Isso fez dela quem ela era e o que ela era. Enérgica, confiante, conquistadora. Um espírito livre. Ela tinha apenas 20 anos quando se conheceram, assim como Treger, mas viveu mais que ele e parecia saber as respostas. Ele se apaixonou por ela à primeira vista. Mas como era o Treger que Josie conheceu, anos depois, do açougue, ele já era mais alto e corpulento, musculoso e gordo, quieto, muitas vezes melancólico, sempre reservado. Ele controlava uma equipe de 5 pessoas nos locais, mais do que Cox, mais do que qualquer um de seus colegas. À noite ele lia, às vezes no quarto e às vezes no corredor. Ele havia esquecido há muito tempo que estava indo para lá para tentar encontrar alguém. Treger era equilibrado, ereto, impassível. Ele não mexeu com ninguém, ninguém mexeu com ele. Até o tormento havia cessado, embora por dentro ele guardasse as cicatrizes. Mas ele não os notou, pois nunca olhou para dentro. Ele acabou se encaixando naquele mundo, com seus cadáveres. Embora não inteiramente, por dentro ele abrigava um sonho, uma fé, uma saudade. Foi forte o suficiente para superá-lo e para separá-lo da casa de carne, da vida vegetativa que os outros escolheram. Em algumas noites solitárias ganhou ainda mais força. Nessas ocasiões, Treger saía da cama vazia, vestia-se e passava horas andando pelos corredores, com as mãos enfiadas nos bolsos, enquanto algo, não sabia o que, comia suas entranhas. As caminhadas terminavam sempre com a decisão de mudar, de começar uma nova vida, no dia seguinte. Mas o dia seguinte chegou, os corredores cinzentos e silenciosos foram esquecidos, os demônios desapareceriam e ele se veria novamente na mina com 6 trituradores barulhentos. Ele mergulhou na rotina e longos meses se passaram antes que esse sentimento voltasse. E um dia Josie apareceu. A história de seu encontro é a seguinte. Havia um depósito novo, abundante e inexplorado. Uma vasta planície de rochas e escombros. Algumas semanas atrás havia colinas baixas, mas os planadores da empresa nivelaram a área com explosões atômicas sistemáticas. E foi a vez dos trituradores. Os 5 membros da equipe de Treger estavam entre os primeiros, e ele achou a mudança estimulante no início. A velha mina estava quase esgotada. Em vez disso, aqui, ele enfrentou um novo terreno, em pedras e punhos afiados, que rugiam enquanto voavam, cortando o vento carregado de poeira. Tudo parecia excitante, perigoso. Ele usava jaqueta de couro e máscara com filtro, óculos de segurança e protetores de ouvido. Dirigia suas 6 máquinas e seus 6 corpos com orgulho feroz, pulverizando as pedras para abrir caminho para as máquinas que o seguiram, avançando metro a metro até coletar o máximo de minério que pudesse. Um dia, de repente, uma das reverberações visuais chamou sua atenção. Uma luz vermelha piscava em um triturador de cadáveres. Treger estendeu as mãos, a mente, 5 pares de braços mortos. 6 máquinas pararam instantaneamente, mas outra luz ficou vermelha, depois outra. Finalmente, o quadro inteiro. Todos os 12. Um triturador não estava funcionando. Treger praguejou, olhou através da planície rochosa em busca da máquina, chutou-a com a perna do cadáver. As luzes permaneceram vermelhas, então ele sinalizou para um técnico. No tempo que levou para chegar, Treger soltou os cintos, desceu pelos aros de metal na lateral do triturador e atravessou as pedras até onde a máquina avariada havia parado. Ele estava prestes a subir quando Josie apareceu em um planador de assento único, parecia uma lágrima de metal preto, como a noite. Eles se encontraram no sopé da montanha de metal amarelo, à sombra dos pneus. Ele soube imediatamente que essa mulher não era novata nos sites. Ela vestia um macacão de treinador, usava protetores de ouvido e óculos de segurança e untava o rosto para evitar a abrasão da poeira. Mas ela
ainda era linda. Tinha cabelo curto, castanho, claro, despenteado pelo vento. Quando ela tirou os óculos, mostrou-lhes olhos verdes e intensos. Assim que chegou, ela assumiu o comando. Ela se apresentou muito profissional, fez algumas perguntas e abriu o compartimento de reparos para entrar nas entranhas do motor, da fundição de minério e da refinaria. Não demorou muito. Ela voltou em cerca de 10 minutos. Nem pense em entrar, disse ela, balançando a cabeça para tirar uma mecha de cabelo dos óculos. Foi uma falha no amortecedor. Há um vazamento nos reatores nucleares. Ah, foi a resposta de Traeger. A última coisa em que pensei foi no triturador. Queria causar-lhe uma boa impressão, dizer algo inteligente. Isso vai explodir? Ele perguntou e imediatamente percebeu que não tinha sido uma pergunta inteligente. Longe disso. Claro que não iria explodir. Ela sabia muito bem que os reatores nucleares com vazamento não explodiam. Mas Josie deve ter se divertido porque sorriu, mostrando-lhe, pela primeira vez, aquele característico sorriso brilhante, e pareceu vê-lo a ele, a Traeger, e não ao manipulador de cadáveres. Não, vai derreter e nada mais. Você nem vai notar o calor aqui fora, porque as divisórias são blindadas. Não entra, e pronto. Ok. Pausa. O que eu poderia adicionar? O que eu faço agora? Continue trabalhando com o resto da sua equipe. Esta máquina é para demolição. Uma revisão completa deveria ter sido feita há muito tempo, mas o que há de errado, eles apenas colocaram patches nela. Idiotas. Ele quebra novamente, e eles não desistem. Eles não percebem que algo está errado. Depois de tantos fracassos, é preciso ser idiota para pensar que vai dar certo na próxima vez. Imagino, concordou Traeger. Josie sorriu, selou o painel e fez menção de sair. Espere. Saiu quase sem pensar. A garota se virou, inclinou a cabeça e olhou para ele com curiosidade. De repente, Traeger extraiu força do aço, da pedra, do vento. Talvez, ele pensou. Sob o céu sulfuroso, os sonhos não pareciam tão impossíveis. Meu nome é Greg Traeger. Você quer que nos encontremos novamente? Você quer que nos encontremos novamente? Claro, Josie sorriu. Venha esta noite. Ela deu-lhe um endereço. Ao sair, Traeger subiu novamente no triturador, exultante com a força de seus 6 corpos. Todo fogo, toda vida, começou a devorar rocha com uma sensação muito próxima da alegria. Ao longe, o brilho vermelho escuro quase parecia um amanhecer. Na casa de Josie, ele conheceu outras 4 pessoas, amigas da menina. Foi uma festa pequena. Josie deu muitas festas, e daquela noite em diante, Traeger apareceu a todas elas. Josie conversou com ele, riu com ele. Ele gostou, e de repente a vida não era mais a mesma. Com Josie, ele viu áreas de Sraikai que nunca tinha visto antes. Fez coisas que nunca tinha feito antes. Caminhava com ela entre as multidões que se aglomeravam à noite na rua, açoitadas pelo vento carregado de poeira, sob a luz amarela doentia que iluminava os prédios de cimento sem janelas. E apostava nas corridas de caminhões amarelos que passavam rugindo uma e outra vez. Novamente, e encorajou os mecânicos gordurosos que os conduziram até ficarem roucos. Percorreu com ela os escritórios subterrâneos, tão estranhos, brancos e silenciosos, com seus corredores fechados e climatizados, onde viviam e trabalhavam os de outros planetas, as impressoras jato de tinta e os executivos das empresas. Ele perambulou com ela pelos centros recreativos, aqueles prédios enormes e baixos, tão parecidos externamente com armazéns, mas cheios de luzes coloridas, salas de jogos, cafés, locadoras de vídeo e inúmeros bares, onde os tratadores passavam tempo livre. Ele foi com ela ao ginásio, nos prédios dos dormitórios, onde viram como manipuladores menos habilidosos que ele confrontavam seus cadáveres com socos desajeitados.
Ele se sentou com ela e seus amigos em tavernas silenciosas e escuras, que eles animavam com suas conversas e risadas. Em uma ocasião ele viu um homem muito parecido com Cox olhando para ele do outro lado da sala. Então ele sorriu e se aproximou, um pouco mais para Josie. Ele mal notava as outras pessoas, as pessoas de quem Josie se cercava. Quando eles faziam uma de suas saídas malucas, e eram 6, ou 8, ou 10, Traeger dizia a si mesmo que eram ele e Josie que partiam, que os outros estavam apenas acompanhando-os. Muito ocasionalmente, as circunstâncias combinavam-se de tal forma que eles ficavam sozinhos e tinham a oportunidade de conversar sobre mundos distantes, política, cadáveres e vida em Sraikai, sobre os livros que ambos devoravam, sobre esportes, jogos ou amigos que tinham em comum. Eles tinham muitas afinidades. Traeger conversou e conversou com Josie, e ele não disse uma palavra a ela. Ele havia se apaixonado por ela, é claro. Ele começou a suspeitar disso no primeiro mês e logo teve certeza. Ele a amava. Era o que ele realmente esperava e chegou, como ele sabia que aconteceria. Mas com o amor veio a dor. Ele não conseguiu contar a ela. Ele tentou muitas vezes, mas as palavras não saíram. E o sentimento não fosse mútuo. Continuou passando as noites sozinho no quartinho, com as luzes brancas, os livros e a dor. Sentia-se mais sozinho do que nunca, porque a tranquilidade da rotina, a meia-vida com os cadáveres, lhe havia sido tirada. Durante o dia ele operava os grandes trituradores, movimentando os corpos, pulverizando a rocha, derretendo o minério e ensaiando o que diria a Josie. E ele sonhou com o que ela responderia. Ela pensava que também estava presa, que tinha conhecido outros homens, claro, mas não os amava. Amava-o, embora não lhe pudesse contar, tal como ele não sabia como lhe dizer. Quando ele conseguisse, quando encontrasse as palavras e a coragem, tudo ficaria bem. Isso foi dito dias após dias, e ele cavou mais rápido e mais fundo. No entanto, quando voltou para casa, sua segurança diminuiu e ele percebeu, desesperadamente, que estava enganando a si mesmo. Para ela, ele era e sempre seria um amigo, nada mais. Por que mentir para si mesmo? Os sinais eram muito claros. Eles nunca haviam dormido juntos, e nas poucas vezes em que ele ousou tocá-la, ela apenas sorriu e se afastou com alguma desculpa. Então não ficou totalmente claro que ele, se ela o estava rejeitando. Mas foi isso, e na escuridão a certeza o destruiu. Não houve uma semana em que ele não perambulasse, taciturno, pelos corredores. Desesperado para falar com alguém, sem saber como, as velhas feridas estavam sangrando novamente. Até o dia seguinte, quando ele voltou para suas máquinas, ele recuperou a fé. Ele tinha que acreditar em si mesmo. Ele sabia disso. Gritava para si mesmo. Teve que deixar de lado a autopiedade e agir. Ele tinha que contar a Josie. Sim, ele ia contar a ela. E ela retribuiria. Ela jurou o dia. E ela iria rir, responderam as noites. Traeger a assombrou durante um ano inteiro. Um ano de dor e promessa. Primeiro ano em que ela realmente viveu. Nisso, os medos noturnos e a voz do dia concordaram. Ele nunca esteve tão vivo. Ele nunca mais sentiria o vazio que sentia antes de conhecer Josie. Nunca planejei voltar para o açougue. Pelo menos nesse sentido, ele havia vencido. Ele poderia mudar, talvez, um dia, encontrasse coragem para contar a ela. Certa noite, Josie foi visitá-lo com alguns amigos. Mas eles tiveram que sair mais cedo. Eles conversaram sobre nada durante uma hora. Finalmente, Josie disse que precisava ir. Traeger se ofereceu para acompanhá-la. Ele colocou o braço em volta dela para caminhar pelos longos corredores, observou seu rosto, viu como as luzes e sombras brincavam em suas bochechas, enquanto passavam da luz para a escuridão. Josie, ele começou.
Ele se sentiu bem, à vontade, confortável. E isso saiu. Eu te amo. Ela parou, afastou-se, recuou. Ele abriu os lábios e uma sombra brilhou em seus olhos. Ah, Greg, disse ela, em voz baixa, tristemente. Não, Greg, não, não, não. Ela balançou a cabeça. Tremendo e pronunciando palavras sem som, Traeger estendeu a mão. Josie não transou com ele. Ele acariciou suavemente sua bochecha e ela se afastou sem dizer nada. Então, pela primeira vez, Traeger começou a chorar. Josie o levou para o quarto, sentaram-se no chão, um de frente para o outro, sem se tocar, e conversaram. Eu sei disso há muito tempo. Tentei desencorajar você, Greg, mas não queria ser tão direta. Não queria te machucar. Você é uma boa pessoa. Dom, não se preocupe. Eu já sabia que nunca, que eu me enganei. Queria acreditar nisso, mesmo que não fosse verdade. Me desculpa, Josie. Me desculpa. Com medo de que você volte a ser como era antes? Não, Greg. Me prometa. Você não pode desistir. Você tem que acreditar. Por quê? Se você parar de acreditar, você perde tudo. Morto. Você merece mais. Bom manipulador. Saia da Zraikai. Procura alguma coisa. Não há vida aqui. Alguém. Você vai encontrar. Basta acreditar. Continua acreditando. Eu sempre amarei você, Josie. Sempre. Como você. Como que eu vou encontrar alguém? Não existe ninguém como você. Especial. Não, Greg. Muita gente. É só pesquisar. Abra. Para se abrir comigo. Primeira vez que conversei com alguém. Se quiser, fale comigo. Podemos conversar. Já são muitos amantes. Todo mundo quer dormir comigo. É melhor sermos apenas amigos. Amigos. Eles riram e choraram. Algum dia promete. O fogo já havia sido extinto há muito tempo. Stevens e o guarda florestal haviam adormecido, mas Traeger e Donnelly ainda estavam sentados em volta das cinzas, nos limites da área limpa. Falavam baixinho para não acordar os outros, e as palavras ficavam suspensas no ar, agitado da noite. A floresta escura e intacta, atrás deles, estava silenciosa. Toda a vida animal de Vendalia havia fugido do barulho que a frota de caminhões serra causava durante o dia. Uma equipe de 6 Sierra. Mesmo não tendo muita experiência, sei que não é fácil, dizia Donnelly. Era um jovem, pálido e tímido, simpático, mas cheio de insegurança. Em seu discurso afetado, Traeger ouviu ecos de si mesmo. Você seria bom na arena de combate. Traeger assentiu pensativo, sem tirar os olhos das cinzas que mexia com um pedaço de pau. Vim para Vendalia com essa intenção, mas fui uma vez ao gladiatório e nada mais. Foi o suficiente para eu me mudar de ideia. Poderia lidar com ele, sim, embora só de imaginar isso me faça engasgar. Aqui eu ganho bem menos que nos Zraikai, mas o trabalho é, sei lá, limpo, entendeu? Mais ou menos. Mas os lutadores de arena não são pessoas, você sabe. Eles nada mais são do que carne. Na pior das hipóteses, os corpos estarão tão mortos quanto as suas mentes. Se você pensar bem, faz sentido. Você é muito lógico, Dom, disse Traeger, rindo. Você deveria tentar sentir mais. Olha, quando você voltar para Gideon, vá até os gladiadores e abra bem os olhos. É muito desagradável. Cadáveres cambaleantes atacando uns aos outros com machados, espadas e porretes com espinhos. Uma coisa selvagem, e o público aplaude cada golpe e ri. As pessoas riem, Dom. Não. Ele balançou a cabeça bruscamente. Não. Mas por que não? Donnelly nunca encerrava uma discussão. Eu não entendo você, Greg. Você seria o melhor. Eu vi você trabalhar com sua equipe.
Traeger ergueu os olhos e estudou por alguns momentos o jovem que aguardava silenciosamente a resposta. Ele se lembrou das palavras de Josie. Abra, você tem que abrir. O Traeger anterior, o Traeger que morava sozinho, sem amigos, trancado na residência do manipulador de Zraikai, não existia mais. Ele havia crescido. Não foi a mesma coisa. Eu conheci uma garota. Ele começou com uma voz lenta. Abriu. Eu me apaixonei por Zraikai, Dom. Não correu bem e é por isso que eu estou aqui. Estou procurando outra pessoa. Estou procurando algo melhor. É por isso, você entende? Ele fez uma pausa para escolher suas palavras. E queria que aquela garota, Josie, se apaixonasse por mim. Foi difícil para ela dizer isso. Que ela me admirava e tudo mais. Sim, você está certo. Eu poderia ganhar uma fortuna lidando com cadáveres na arena. Mas Josie não se apaixonaria por um cara com um trabalho como esse. Agora não é por causa dela, claro, mas não vou conseguir encontrar a pessoa que procura se me dedicar à arena. Ele se levantou de repente. Não sei, isso é o que importa. Josie, vou encontrar uma garota como ela um dia, não muito longe. Donelli ficou sentada em silêncio, ao luar, e mordeu o lábio sem olhar para Traeger. De repente toda a lógica era inútil. Traeger, sem corredores, foi vagar sozinho pela floresta. Era um grupo muito único. 3 tratadores, um guarda florestal e 13 cadáveres. Dia após dia foram ganhando terreno na floresta, liderados por Traeger, que lançou a sua equipe de 6 cadáveres, cada um com o seu caminhão de serra, contra o matagal vendaliano, contra a ursa negra, as ferrelanzas duras de casca cinzenta, os abutres cariáceos e todo o emaranhado da floresta hostil. Os velozes caminhões serra eram mais complexos e difíceis de manusear do que os trituradores de Zraikai, embora menores. Traeger liderou 6 com mãos de cadáver, além das suas. A parede de vegetação desmoronou diante das lâminas de moagem e das lâminas de laser. Atrás dele vinha Donelli, empurrando 3 serrarias móveis do tamanho de montanhas, transformando árvores caídas em madeira para Gideon e outras cidades de Vendalia. Stevens, o terceiro encarregado, vinha na retaguarda com um canhão de chamas que queimava os tocos, derretia a rocha, e as bombas de sucção que preparavam a área recém-desmatada para cultivo. O guarda florestal era o capataz, e o processo era uma arte. Era um trabalho limpo, difícil e exigente, no qual Traeger foi melhorando com o passar dos dias. Perdeu peso até adquirir uma aparência quase atlética. Suas feições endureceram, sua pele ficou bronzeada sob o sol radiante de Vendalia. Ele manipulou os cadáveres e pilotou as serras com a mesma facilidade com que movia um pé ou uma mão, a tal ponto que pareciam fazer parte dele. Às vezes o controle era tão firme e as reverberações tão fortes e claras que ele não se sentia como um manipulador com equipamento, mas como um homem com 7 corpos, 7 corpos fortes voando nas costas dos ventos abafados da floresta. E ele se alegrou com o suor de todos eles. Ele também gostava das tardes, depois do trabalho. Traeger encontrou ali uma paz que nunca tivera em Zraikai, como se tivesse encontrado seu lugar. Os silvicultores que iam e vinham de Gideon para trabalhar em turnos alternados eram boas pessoas. Stevens era um homem grande e jovial, que raramente fazia uma pausa entre as piadas para dizer algo sério, e Traeger sempre se divertia com ele. Donelli, um jovem tímido, a voz serena da lógica, passou a ser considerado um amigo. Sabia ouvir, demonstrava tolerância e empatia, e o novo Traeger, o Traeger que se abriu, gostava de conversar. Quando ele falou sobre Josie e exorcizou o que estava correndo sua alma, os olhos do menino brilharam com algo que poderia ser inveja, e Traeger entendeu, ou pensou ter entendido, que Donelli era ele, o velho Traeger,
Aquele, antes de Josie, que não, ele estava certo com as palavras. Mas finalmente, depois de dias e semanas de conversa, Donnelly encontrou as palavras e foi a vez de Treger ouvir e compartilhar a dor dos outros. Foi bom. Eu estava ajudando outra pessoa, dando-lhe força. Alguém precisava disso. Ao entardecer em torno das cinzas, os dois homens trocaram sonhos e teceram uma esperançosa tapeçaria de promessas e mentiras. Mas as noites sempre chegavam. Como sempre foram os piores momentos. Estas foram as horas das longas caminhadas solitárias de Treger. Josie deu muito a ele. No entanto, também lhe tirou algo, aquela estranha apatia que o protegia, a capacidade de não pensar, de atenuar a dor. Em Zralskay, ele raramente andava pelos corredores. Essas florestas, por outro lado, frequentemente o recebiam. Tudo começou quando a conversa terminou, quando Donnelly foi dormir. Então Josie visitava Treger na solidão da loja. 1000 vezes ele ficou acordado, deitado com as mãos cruzadas atrás da cabeça e os olhos fixos no plástico, enquanto revivia a noite que lhe contara. 1000 vezes ele tocou seu rosto, 1000 vezes ele a viu se afastar. Pensei, lutei contra os pensamentos e perdi. E foi então que ele se levantou inquieto, saiu da loja, atravessou a clareira para entrar na mata silenciosa e imponente. Entrou na vegetação rasteira, retirando os galhos baixos, caminhou até encontrar a água. Depois, sentou-se à beira de um lago cheio de escórias, ou de um riacho borbulhante, cujas águas corriam rápidas e gordurosas ao luar, e atirava pedras à superfície, pedras planas que voavam durante a noite, para as ouvir afundar na água em respingo. E ficava ali horas, atirando pedras e pensando, até que finalmente se convenceu de que o sol voltaria a nascer. Gideon, a cidade, o coração de Vandalia e, portanto, de Slag, Zralskay, New Pittsburgh e todos os mundos de cadáveres, lugares duros e ingratos, onde os homens tinham mortos trabalhando em seu lugar. Gideon com suas altas torres de metal preto e prateado, esculturas aéreas que brilhavam ao sol e brilhavam fracamente à noite. Seu vasto e movimentado espaço-porto, onde cargueiros subiam e desciam, deixando rastros transparentes de fogo atrás deles. Seu shopping center, com pisos de madeira ferralanza, tão brilhantes que emitiam um brilho cinza. Gideon, a cidade da podridão, a cidade cadáver, o mercado de carne. Por que os cargueiros transportavam homens, criminosos e agitadores de uma dúzia de mundos, comprados em dinheiro com a moeda vendaliana? Por outro lado, havia rumores mais sinistros sobre navios e passageiros desaparecendo misteriosamente nas férias turísticas de rotina. E as altas torres eram hospitais e cadáveres onde homens e mulheres morriam. Eram guardados e renasciam para voltar a andar. E ao longo das passarelas de tábuas de ferro alinhavam-se os depósitos de cadáveres e os açougues. As casas de carne de Vandalia eram muito famosas. A beleza dos cadáveres estava garantida. Treger estava sentado em frente a um desses lugares, do outro lado da larga avenida cinzenta, sob a marquise de um café ao ar livre, com uma taça de vinho agridoce que bebeu lentamente, pensando em como havia estragado sua licença, e tentando não olhar para outra calçada. O vinho aqueceu sua língua e ele não conseguiu controlar os olhos. As pessoas passavam entre o café e a casa de carnes. Manipuladores experientes de Vandalia, Zralskay ou Slag, comerciantes rechonchudos e turistas boquiabertos de mundos limpos, como a velha terra ou o Zephyr, e dezenas de estranhos cujos nomes, empregos e propósitos ele nunca saberia.
Ele se sentia terrivelmente isolado ali, observando. Não conseguia se comunicar com aquelas pessoas. Não conseguia alcançá-las. Ele não sabia como. Ele não era capaz. Não importaria se ele se levantasse e agarrasse algum dos transeuntes. Não adiantaria nada. Não haveria contato real. O estranho simplesmente se libertaria dele e fugiria. Ele passou o tempo de licença assim, entrando em todos os bares de Gideon, tentando 1000 vezes interagir com as pessoas. Mas foi tudo muito forçado. Não deu em nada. O vinho acabou. Traeger olhou para o vidro com olhos turvos, piscando enquanto virava. Depois, com gestos abruptos, levantou-se e pagou. Suas mãos tremiam. Tantos anos se passaram, pensou ele atravessando a rua. Perdoe-me, Josie. Traeger voltou ao acampamento. Seus cadáveres pilotaram os caminhões de serra como homens possuídos. Mas ele estava mais calado do que de costume, naquela noite, perto da fogueira. Nem quis falar com Donnelly. No final, magoado e desnorteado, o menino o seguiu pela floresta e o encontrou próximo a um riacho lânguido e escuro como a morte, concentrado em atirar pedras que havia empilhado aos seus pés. Entrei, apesar do que eu tinha falado, apesar de todas as promessas. Entrei. Não se preocupe. Lembre-se de suas palavras. Você tem que continuar acreditando. Eu acreditei. Acreditei mesmo. Sem dificuldades. Josie, você disse que eu não deveria desistir. Você também não. Repita o que você disse. O que Josie te disse. Todo mundo encontra alguém, se não parar de procurar. Se você desistir, você morre. Você simplesmente precisa. Abra-se. Coragem para buscar. Sem autopiedade. Você já me disse isso 1000 vezes. Isso não te incomoda. É mais fácil falar do que fazer. Greg, você não é um açougueiro. Sonhador. Melhor que eles. Sim, mas custa muito. Por que faço isso comigo mesmo? Melhor voltar a ser como era, sem sofrimento, sem viver, como faço para... Não, você tem razão. O peregrino de um lugar a outro. O nome dela era Lauren, e ela não se parecia em nada com Josie, exceto em uma coisa. Traeger estava apaixonado por ela. Linda, não parecia, pelo menos a princípio. Muito alta, um palmo mais alta que ele. Ela tinha algum excesso de peso e era um pouco desajeitada. A coisa mais linda que ela tinha era o cabelo, castanho avermelhado no inverno. Ficava loiro deslumbrante no verão, caindo pelas costas e ganhando vida quando o vento soprava. Mas ela não era bonita, pelo menos não como Josie. O estranho é que com o tempo ela ficou mais bonita, talvez porque perdeu peso, talvez porque Traeger estava se apaixonando e a via com outros olhos, ou talvez porque ele disse a ela que ela era linda e ao dizer que a deixou linda, assim como quando Lauren disse que ele era sábio, que sua fé lhe deu sabedoria, seja qual for o motivo. Quando ele a conheceu bem, Lauren ficou muito bonita. Ela era 5 anos mais nova que ele. Ela era organizada e inocente, e tão tímida quanto Josie era determinada. Além de inteligente, romântica e sonhadora. Seu frescor e entusiasmo eram adoráveis, mas ela também era irritantemente insegura e ansiosa. Ela tinha acabado de chegar a Gideon, vindo das regiões mais distantes de Vandalia, para se tornar uma engenheira florestal. Traeger, que estava de volta de férias, foi visitar a academia florestal para cumprimentar um professor que havia trabalhado em sua equipe. Eles se conheceram em seu escritório. Traeger teve 2 semanas livres em uma cidade cheia de estranhos e açougues. Lauren estava sozinha.
Ele mostrou a ela a deslumbrante decadência de Gideon, sentindo-se refinado e distinto, e ela ficou impressionada. As 2 semanas passaram muito rápido, e a última noite chegou. Traeger, subitamente preocupado, levou-a a um parque ribeirinho onde Gideon caçava. Sentaram-se num muro baixo de pedra à beira da água, próximos, mas sem se tocarem. O tempo voa, comentou. Ele jogou a pedra que tinha na mão na água com força e observou enquanto ela saltava pela superfície e afundava, imersa em pensamentos. Então ele olhou para a garota. Estou nervoso, disse ele e riu. É só que não quero ir embora, Lauren. O rosto de Lauren não revelou nada. Ele estava na defensiva. É uma cidade muito bonita, concordou ela. Não. Traeger balançou a cabeça veemente. Não é sobre a cidade, é sobre você. Parece-me, eu acho. Lauren sorriu para ele, seus olhos brilhando de alegria. Eu sei, disse ela. Traeger não conseguia acreditar no que ouvia. Ele tocou sua bochecha e ela beijou sua mão, e eles sorriram. Ele voltou ao acampamento na floresta para se despedir. Você tem que conhecê-la, Dom. Ele exclamou. Veja, se eu conseguir, você também consegue. Você só precisa acreditar e não parar de tentar. Estou tão feliz que isso me deixa doente. Donnelly, sempre tão lógico e rígido, sorriu para ele sem saber bem o que fazer diante de tamanha avalanche de alegria. O que você vai fazer? Ele perguntou com certo constrangimento. Para a arena de combate? Claro que não. Você sabe que o que eu penso, disse Traeger rindo, para algo semelhante. Vou trabalhar num teatro com atores cadáveres, próximo ao Espaço Porto. O salário é uma merda, mas ficarei com Lauren, que é a única coisa que importa. Naquela noite quase não dormiram. Conversaram, acariciaram-se entre abraços, fizeram amor. O sexo era pura alegria, um jogo, uma descoberta gloriosa. Tecnicamente não era tão perfeito quanto o do açougue, mas Traeger não se importou. Ele ensinou Lauren a ser aberta, contando-lhe todos os seus segredos e desejando ter ainda mais. Pobre Josie, Lauren costumava dizer, seu corpo quente pressionado contra o dele. Ela não sabe o que está perdendo. Eu que tenho sorte. Não pode haver dois como você. Não, quem tem sorte sou eu. Discutiram muito o assunto, rindo. Donnelly mudou-se para Gideon e foi trabalhar no teatro. Ele disse que sem o Traeger, a floresta não tinha incentivos. Os três passaram muito tempo juntos, para a alegria de Traeger. Ele queria compartilhar seus amigos com Lauren e lhe contara muito sobre Donnelly. Ele também queria que Donnelly visse o quão feliz ele estava, o quanto poderia ser alcançado com um pouco de fé. Eu gosto de Lauren. Donnelly disse a ela com um sorriso na primeira noite, quando a garota foi embora. Fico feliz em ouvir isso. Não, ele insistiu. Eu gosto muito, Greg. Eles passaram muito tempo juntos. Demais. Greg disse. Lauren uma noite na cama. Parece-me que Dom é bem. Que ele é para mim. Você me entende? Traeger virou-se para ela e apoiou a cabeça no braço. Deus, ele parecia preocupado. Não sei o que fazer. Tome cuidado, é muito vulnerável. Certamente você é a primeira mulher por quem ele está interessado. Não seja muito duro com ele. Não quero que ele sofra tanto quanto eu sofri. O sexo nunca foi tão bom quanto no açougue e, com o passar do tempo, Lauren se fechou. Ela começou a adormecer cada vez com mais frequência depois de fazer amor. Eles não conversaram mais até o amanhecer. Talvez eles não tivessem mais nada a dizer um ao outro. Traeger notou que a garota muitas vezes terminava suas histórias para ele. Era quase impossível encontrar uma que eu já não tivesse contado a ela. Ele disse o quê? Traeger pulou da cama, acendeu a luz e sentou-se com a testa franzida. Lauren puxou o cobertor até o queixo. E o que você respondeu? Não posso dizer.
Ele respondeu depois de um momento de hesitação. É entre Dom e eu. Ele me repreendeu por sempre contar tudo o que aconteceu entre nós, e ele está certo. Razão? Se eu te contar tudo, você não se lembra? Sim, mas... Treger balançou a cabeça silenciosamente. Quando voltou a falar, não parecia tão zangado. O que há de errado, Lauren? De repente estou com medo. Você sabe que eu te amo. Como é possível que tudo mude tão rapidamente? A expressão da garota suavizou-se. Ela se sentou e estendeu os braços para ele e o cobertor caiu para revelar seus seios grandes e macios. Não se preocupe, Greg. Eu te amo, sempre vou te amar, mas também amo ele. Você me entende? Treger refugiou-se em seus braços, apaziguou-se e beijou-a com fervor. Então, de repente, ele se afastou. Ei, ele perguntou com falsa seriedade para esconder o tremor em sua voz. Quem você ama mais? É você. Claro, claro que é você. Ele voltou ao beijo com um sorriso. Eu sei que você sabe, disse Donnelly. Então é melhor conversarmos. Treger assentiu. Eles estavam no teatro, nos bastidores. Os 3 cadáveres que caminhavam atrás dele pararam e cruzaram os braços como se fossem guardas. Ok. Ele olhou para ele diretamente, mudando de repente seu sorriso por uma expressão severa. Lauren me pediu para fingir que não sabia de nada porque você se sentia culpado. Mas deu muito trabalho, Dom. Então acho que é melhor deixarmos tudo aberto. Donnelly fixou os olhos azuis claros no chão, colocou as mãos nos bolsos. Eu não quero te machucar, então não faça isso comigo. Mas também não posso fingir que eu estou morto. Eu não estou morto. Eu também a amo. Você é meu amigo, Dom. Encontra outra pessoa para amar. Assim, só você vai sofrer. Ela tem mais em comum comigo do que com você. Treger olhou para ele. Donnelly olhou para Treger. Depois para o chão, envergonhado. Não sei. Ela me disse que te ama mais, Greg. Eu não deveria ter esperado. Sinto como se tivesse esfaqueado você pelas costas, não? Treger olhou para ele e finalmente riu. Merda, não aguento mais. Olha, Dom, você não me esfaqueou. Não diga isso. Se você quiser, bem, é assim que as coisas são. Só espero que tudo corra bem. Naquela noite na cama, ele confidenciou a Lauren. Estou preocupado com ele, confessou. O rosto outrora bronzeado de Treger ficou pálido. Louro? Ele murmurou incrédulo. Eu não te amo mais. Desculpe, é assim. Antes parecia muito real para mim, mas agora é como um sonho, e não sei se algum dia te amei de verdade. Dom, sua voz saiu vazia. Não se atreva a dizer nada de ruim sobre Dom. Lauren fumegou. Estou cansada de você criticá-lo. Ele sempre fala bem de você. Mas, Lauren, você não se lembra de tudo que falamos um para o outro? O que sentimos? Eu ainda sou o mesmo. Bem, eu cresci. Ela respondeu rigidamente, sem lágrimas, enquanto afastava o cabelo loiro avermelhado. Lembro-me de tudo muito bem, mas não sinto mais o mesmo. Não, por favor. Ele estendeu a mão para ela. Lauren. Lauren recuou. Não me toque. Eu disse que acabou, Greg. Vá embora agora. Dom está vindo. Foi pior do que com Josie. 1000 vezes pior. 1000 vezes pior. Vagabundo. Tentou continuar trabalhando no teatro porque gostava e tinha amigos, mas foi impossível. Donnelly estava lá todos os dias, todo carinho e sorrisos, e às vezes Lauren o buscava depois do show e eles saíam juntos de braços dados. Treger tentou fingir que não viu, e a coisa dentro dele uivou e o atacou com suas garras. Ele deixou o emprego. Eu não queria vê-los novamente, pelo menos ele ainda tinha orgulho. As luzes iluminaram o céu de Gideon, risadas foram ouvidas por toda parte, mas a escuridão e o silêncio reinaram no parque. Treger estava parado rigidamente ao lado de uma árvore, olhando para o rio, os punhos cerrados contra o peito. Era uma estátua. Eu mal estava respirando. Eu nem sequer movi os olhos.
Ao lado do muro baixo de joelhos, o cadáver continuou a socar até que a pedra ficou coberta de sangue e as mãos mortas não passaram de tocos de carne dilacerada. O som dos golpes era abafado e úmidos, exceto quando os ossos raspavam na rocha. Ele teve que pagar antes mesmo de entrar na cabana, esperar uma hora para falar com ela. Finalmente ele pensou, afinal. Josie, Greg. Ele deu a ela aquele sorriso tão característico dele. Eu deveria saber quem mais iria me ligar de Vandalia. Como vai você? Ele contou a ela e o sorriso de Josie desapareceu de seu rosto. Ah, Greg, você não sabe quanto estou arrependida. Mas não deixa isso te afundar. Continue. Da próxima vez será melhor. Acontece sempre igual. Não foi suficiente. Como vão as coisas por aí, Josie? Você sente a minha falta? Claro. Tudo isto está indo bem aqui. Embora, claro, ainda seja Sralskai. Fique aí, você está melhor. Ela olhou para fora da tela e depois de volta para ele. Tem que ir ou isso lhe custará uma fortuna. Obrigada por ligar, querido. Josie, Traeger começou, mas a tela já estava desligada. Às vezes à noite, sem conseguir se controlar, ele ligava para Lauren pela tela de casa. Quando ela ouvia, ela estreitava os olhos e desligava imediatamente. E Traeger ficava sentado no quarto escuro, se lembrava dos momentos que apenas ouvir a voz dela o deixava muito feliz. As ruas de Gideon não eram o local mais adequado para passeios noturnos solitários. Estavam lotados de homens e cadáveres. E a iluminação era ofuscante, mesmo nas horas mais escuras. E os açougues abundavam nas avenidas e nas passarelas ferroviárias. As palavras de Josie perderam poder. Nos açougues, Traeger desistiu dos sonhos e encontrou consolo fácil. As noites sensuais com Lauren e o sexo hesitante de sua adolescência ficaram para trás. Traeger pegou a carne rápida e brutalmente, fudendo-a com uma energia selvagem, sem palavras, até o inevitável orgasmo perfeito. Às vezes ele se lembrava do teatro, fazia com que representassem cenas eróticas para entrar no clima. À noite veio a dor. Ele estava de volta aos corredores da escuridão da resistência do manipulador de Sralskai. Só que eles eram retorcidos e sinuosos, e ele já havia se perdido há muito tempo. Uma densa névoa de podridão pairava no ar, tornando-se mais espessa. Ele tinha medo de ficar cego. Ele dava voltas e mais voltas, indo de um lugar para o outro, mas sempre havia mais corredores à frente. Nenhum deles levava a lugar nenhum. As portas eram retângulos pretos e sombrios, sem puxadores, fechadas para sempre. Ele os deixou para trás, quase sem pensar, embora às vezes parasse por um momento diante daquelas que deixavam escapar raios de luz. Prestou atenção e ouviu sons do outro lado, e chamou desesperadamente, mas ninguém respondeu. Então ele continuou andando em meio à neblina, cada vez mais escura e densa, parecia queimar sua pele. Porta após porta, até que seus pés ficaram exaustos e ensanguentados e ele não conseguiu conter as lágrimas. Então, ao longe, no final de um corredor muito longo e imponente que se abria diante dele, ele viu uma porta aberta por onde passava uma luz tão branca e ardente que machucava os olhos. E música animada e alegre, e risos. Então Traeger começava a correr em sua direção. Embora seus pés estivessem em carne viva e a névoa que respirava queimasse seus pulmões, correu, sem parar, até chegar ao quarto com a porta aberta. Mas quando ele chegou, o quarto era dele, estava vazio. Certa vez, durante o breve tempo que compartilharam, eles foram para a floresta e fizeram amor sob as estrelas. Então ela se aconchegou nele e ele a acariciou com ternura. O que você está pensando? Perguntou. Em nós, Lauren respondeu. Ele estremeceu. O vento estava frio e cortante. Às vezes tenho medo, Greg.
Tenho muito medo de que algo aconteça conosco, que os nossos sejam arruinados. Não quero que você nunca me deixe. Não se preocupe, eu nunca vou deixar você. Todas as noites ele se atormentava com essas palavras antes de conseguir dormir. As boas lembranças lhe deixaram cinzas e lágrimas, as más, uma raiva imponente. Ele dormiu ao lado de um fantasma de beleza sobrenatural, a casca vazia de um pesadelo. Todas as manhãs ele a encontrava ao acordar. Eu os odiei. Ele se odiava por odiá-los. O sonho de Duvalier. Seu nome não importa, sua aparência não importa. Só importa que existisse. Que Treger tentasse novamente, que se esforçasse para seguir em frente, para acreditar, para não desistir. Que ele tentou. Mas algo estava faltando. A magia. As palavras eram as mesmas. Quantas vezes podem ser pronunciadas? Treger se perguntou quantas vezes elas podem ser repetidas e acreditadas como da primeira vez. Apenas uma, duas, talvez 3 ou 100. E aqueles que a dizem com 100 vezes são melhores no amor? Ou eles estão enganados? Será que desistiram do sonho, mas continuam usando o nome dele para algo diferente? Ele falou as palavras, abraçou-a, acariciou-a, beijou-a. Ele pronunciou as palavras com uma experiência mais segura, mais firme, mais morta que a fé. Ele disse as palavras e tentou, mas não conseguia mais senti-las. Ela também disse essas palavras, e Treger percebeu que não significavam nada para ele. Eles disseram isso de novo, e de novo, e de novo, e eles disseram tudo que o outro queria ouvir, e ambos sabiam que estavam fingindo. Eles tentaram com todas as suas forças, mas quando ele estendeu a mão, como um ator preso em seu papel, condenado a interpretá-lo para sempre, quando ele estendeu a mão e tocou o rosto dela, sua pele parecia macia e perfeita, e molhada de lágrimas. Ecos. Não quero machucar você, disse Donnelly, arrastando os pés. Ele tinha uma expressão tão culpada que Treger ficou envergonhada por ter machucado o amigo. Ele tocou sua bochecha e ela se afastou. Eu não queria machucar você, disse Josie, e Treger ficou triste. Josie lhe deu muito e em troca ela o fez se sentir culpada. Sim, fiquei ferido, mas se fosse mais forte não teria deixado ele perceber. Ele tocou sua bochecha e ela beijou sua mão. Desculpe, é assim mesmo, disse Lauren. E Treger não conseguia entender. O que ele fez? O que fez de errado? Como que ele estragou tudo? Ele tinha tanta certeza. Eles tinham algo tão grande. Ele tocou sua bochecha e ela chorou. Quantas vezes podem ser pronunciados? Repetiu sua própria voz. Quantas vezes elas podem ser repetidas e acreditadas como da primeira vez? O vento estava negro, a poeira densa. O céu pulsava com chamas escarlates. Na mina, na escuridão, estava uma jovem com óculos de segurança e máscara, cabelos castanhos muito curtos e muitas respostas. Quebra, quebra de novo. E eles não desistem. Eles não percebem que algo está errado, disse ele. Depois de tantos fracassos, é preciso ser idiota para pensar que vai dar certo na próxima vez. O cadáver do inimigo é preto e corpulento, com um torso musculoso devido a meses de exercício. Treger nunca enfrentou algo tão grande. Ele avança pela serragem com passos lentos, desajeitados, empunhando a espada larga, brilhante. Treger, sentado numa cadeira elevada numa das extremidades da arena de combate, observa-o aproximar-se. O outro mestre cadáver cauteloso. O homem morto de Treger, um loiro magro, se levanta e arrasta uma massa pontiaguda pela areia encharcada de sangue. Quando chegar a hora, Treger irá movê-lo com rapidez e habilidade. O inimigo sabe disso, a multidão também. Com um movimento repentino, o negro levanta sua espada larga e avança, esperando usar sua velocidade
e tamanho como armas. Ele desfere um golpe na hora certa, mas o corpo de Traeger não está mais onde estava, e a lâmina corta o ar. Sentado confortavelmente acima da arena, na areia com os pés cobertos de sangue e serragem, Traeger, o cadáver, dá a ordem, gira a massa, e a enorme bola pontiaguda move-se quase preguiçosamente, quase harmoniosamente. Atinge o inimigo na nuca pouco antes de ele se levantar e se virar. Uma flor de sangue e cérebro brota de repente e a multidão aplaude. Traeger carrega seu cadáver para fora da arena, se levanta para receber os aplausos. É a 10ª vez que ele é morto. Não demorará muito para vencer o campeonato. Com o recorde que ele está estabelecendo, eles não podem mais negar-lhe nada. Ela é linda, sua senhora, sua amada. Ela tem cabelos loiros curtos, corpo esguio quase atlético, com pernas delgadas e seios pequenos e firmes. Seus olhos são de um verde intenso, sempre te acolhem, e ela tem um sorriso enigmático, erótico e ingênuo ao mesmo tempo. Ela espera por ele na cama, espera que ele volte da arena de combate, espera por ele ansiosa, brincalhona, amorosa. Quando ele entra, ela se senta e sorri para ele. Os cobertores caem até sua cintura. Ele, da porta, olha para os mamilos dela. Ciente do seu olhar, ela cobre o peito e cora. Traeger sabe que está fingindo modéstia, que isso é um jogo. Ele vai até a cama, senta, estende a mão e acaricia o rosto dela. Ela tem pele macia. Ela se esfrega na palma da mão dele. Então Traeger afasta as mãos dela, dá um beijo delicado em cada seio e outro beijo, não tão delicado, em sua boca. Ela devolve a ele um ardor, as línguas se entrelaçam. Eles fazem amor, ela e ele, lentos e sensuais, presos num abraço amoroso que nunca para. Os dois corpos movem-se em perfeita sincronia. Cada um conhece as necessidades do outro. Traeger ataca, o outro corpo se levanta para encontrá-lo. Ele estende a mão e encontra a mão dela. Eles chegam ao clímax juntos. Sempre, sempre, o cérebro da manipuladora provoca os dois orgasmos. E ela acaba com um rubor intenso nos seios e lóbulos das orelhas. Eles se beijam. Então ele fala com ela, com sua senhora, sua amada. Você sempre tem que conversar mais tarde. Ele aprendeu isso há muito tempo. Você tem sorte, diz Traeger às vezes, e ela se aconchega perto dele e cobre seu peito de beijos. Boa sorte. Lá fora eles não contam nada além de mentiras, meu amor. Eles te mostram um sonho esplendoroso, algo estúpido. Te dizem que você tem que acreditar, que você tem que persegui-lo, que para cada pessoa existe alguém especial. Mas não é verdade. O universo não é justo. Nunca foi. Então, por que eles nos contam tal falácia? Corremos atrás de um fantasma, perdemos e eles nos dizem que da próxima vez será o vencedor. Mas é tudo besteira. Besteira, sem sentido. O sonho de ninguém se torna realidade. Eles apenas se enganam para continuar acreditando. Não passa de uma mentira, na qual as pessoas se agarram desesperadamente e contam aos outros para se convencerem. No final ele não consegue mais continuar falando, pois os beijos dela estão descendo pela barriga dele e ela o leva na boca. Traeger sorri e acaricia seu cabelo suavemente. De todas as mentiras deslumbrantes que nos contam, a mais cruel é aquela que chamam de amor.